cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com o seu sangue conquistou vitórias, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, e o seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com o seu sangue conquistou vitórias, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, e o seu governo nunca, nunca passará. Ele vem buscar. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 Aleluia, Jesus. Graça e paz, meus queridos, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Vocês sabem que nós estamos falando, nos últimos 2 domingos, nós estivemos falando sobre a parábola do semeador. E esse é o 3º domingo, como nós tínhamos
nos comprometido com os irmãos. É o domingo da finalização desse estudo e eu não posso deixar de finalizar o estudo desses segredos tão tremendos que nós estamos aprendendo sobre a parábola do semeador. Nós já estudamos sobre as 2 ou 3 primeiras terras. Eu quero recapitular um pouquinho aqui, não é? Nós já estudamos sobre as 2 primeiras terras, que é a terra da beira do caminho e a terra do terreno pedregoso, a terra cheia de pedras. E nós estamos caminhando por este caminho com o objetivo de descobrir como ser uma boa terra. Eu acredito de fato que essa palavra nos ajuda a trabalhar o nosso próprio terreno, para que nós sejamos frutíferos. A Bíblia fala que somos conhecidos pelo fruto, a nossa natureza espiritual é conhecida ou reconhecida pelos frutos espirituais que nós damos. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos exatamente pelos frutos. Então, por que não trabalhar a nossa terra? Por que não remexer? Por que não tratar a nossa terra a fim de sermos uma terra mais produtiva, né? Por que não tratar o nosso caráter, os aspectos que nós temos, talvez até inconscientemente, né, para poder conduzir a nossa vida? Por que não tratar esses aspectos, essas características, a fim de sermos mais frutíferos? Então, com esse intuito, nós estamos analisando o que Jesus ensinou a respeito dos 4 tipos de terra. Eu creio muito de que quando Jesus contou essa parábola, ele incluiu todos nós, né? Nessas 4 tipos de terra, né? Nesses 4 tipos de terreno. Ou seja, não importa quem eu sou, não importa quem você muito possivelmente nós estaremos no primeiro, no segundo, no terceiro ou no 4º terreno. E talvez até estejamos nos transicionando de um terreno para outro. Eu quero lembrar vocês de quais são os terrenos. Então, Jesus disse que o primeiro terreno que recebeu a mensagem foi um terreno que ele mesmo intitula de um terreno à beira do caminho, né? São aquelas pessoas que nós já compartilhamos um pouquinho sobre isso, são aquelas pessoas que têm um problema muito específico no que diz respeito a como elas ouvem. Então, se nós observarmos as narrativas de Mateus, de Marcos e de Lucas, como nós já fizemos, eu não quero trazer todos os detalhes. Caso você não tenha assistido a primeira palavra, procure essa palavra no nosso canal e você vai encontrá-la. Mas essa primeira terra, este primeiro terreno, é um terreno que tem problemas ligados à audição, não é? Essas pessoas, elas têm dificuldades em ouvir. Diz a palavra nos versículos que nós já tratamos, que essas pessoas que a terra da beira do caminho simboliza, essas pessoas desprezam o que ouvem, não creem no que ouvem e não entendem aquilo que estão ouvindo. Então presta muita atenção. A Bíblia fala que essas sementes que são lançadas na beira do caminho, elas são pisadas e posteriormente os pássaros comem essa semente, né? Então, aquilo que nós pisamos, temos falado muito isso, aquilo que nós pisamos, ou seja, aquilo que nós desprezamos é aquilo que vai ser roubado de nós. Os pássaros, essa parábola simboliza Satanás. Então, tudo aquilo que nós temos desprezado vai ser sempre roubado, né? O conselho que nós desprezamos vai ser roubado de nós. O livro que desprezamos vai ser roubado de nós. A correção que nós desprezamos. Nada disso vai ter oportunidade de crescer dentro de você e de transformar os seus valores, né? É muito importante nós entendermos que aquilo que se cultiva numa terra valoriza a terra ou muda os valores da terra. Então, nossos valores estão muito ligados àquilo que foi cultivado por nós mesmos, né? Aquilo que desde criança nós valorizamos, nós cultivamos, né? As sementes que desde criança nós fomos aceitando que prosperasse dentro de nós. É importante também entender que existem sementes que não podem prosperar, né? Que existem valores e ensinamentos que não são bíblicos e que precisam ser arrancados de nós. Então, aquilo que nós decidimos
consciente ou inconscientemente. Aquilo que nós decidimos que deveria ter lugar no nosso coração para que crescesse é aquilo que valoriza quem nós somos, não é? Então essa primeira terra, a da beira do caminho, é uma terra que despreza o que nela é plantada, é uma terra que não crê. A Bíblia fala que o diabo vem, tira a mensagem do coração dessas pessoas para elas não crerem. E aquilo que nós não cremos, irmãos, não tem importância para nós, né? Se cremos em algo, lidamos com isso com muito mais temor, com muito mais reverência, né? Damos a isso muito mais importância. Né? Então, por exemplo, se eu creio que a pontualidade, um exemplo, é um caráter de uma pessoa nobre, então eu vou lidar com a pontualidade com muito mais seriedade. Né? Se eu creio que a generosidade é uma característica que deve fazer parte do cristão, eu vou lidar com a minha generosidade, eu vou lidar até com o meu próprio dinheiro de uma forma diferente. Então, se eu não creio naquilo que foi plantado, naquilo que me foi ensinado, automaticamente eu estou lidando com essa semente, não é? Com esse ensinamento, com um descaso, e isso vai ser roubado de nós. A Bíblia também fala que essa primeira terra não entende aquilo que lhe ensina. E isso é muito importante, porque quando Jesus estava caminhando até Emaús, né, junto com 2 discípulos, é isso que Jesus diz para eles. Jesus diz assim: vocês são tardios em compreender, vocês demoram a entender. E nós vimos também que essa dificuldade de entendimento depende de pelo menos 3 coisas. Não é? A primeira é do que nós chamamos de visão do mundo, ou seja, uma compreensão prévia, não é? Para que você possa compreender algo mais profundo. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é para compreender novos assuntos. Né? Então, essa falta de entendimento, né, dessa primeira terra é um problema para que ela frutifique. E ela não entende porque falta-lhe conhecimentos prévios, porque de repente não dá atenção, e essa questão é bem delicada mesmo, porque às vezes nós não nos concentramos no que ouvimos, temos dificuldade de dar atenção ao aprendizado, e se somos assim, teremos problemas na nossa frutificação. E um terceiro problema para compreendermos o que ouvimos é a nossa espiritualidade. Então, uma pequena visão de mundo, pequena atenção e espiritualidade incompatível pode prejudicar a nossa compreensão do que ouvimos. Então essa primeira terra é muito extraordinária de ser estudada, porque tem problemas que nós encontramos em muitos de nós, né? Com relação às nossas dificuldades de ouvir. A segunda terra que nós trabalhamos é a terra das pedras. Nós falamos isso domingo passado, uma terra que tem dificuldade de reter. Então, por que tem dificuldade de reter? Porque nessa terra, os ensinamentos não vão tão profundos no coração das pessoas. Esta terra, ao contrário da primeira, ela ouve. E a Bíblia fala que as sementes que nelas foram plantadas chegaram a começar a nascer. Só que o sol forte bate sobre elas e seca por 2 razões, diz a Bíblia. Primeira, porque o terreno é um terreno seco, não é úmido, né? É de se entender. Um terreno cheio de pedras, não é? Tende a ser um terreno mais seco. E nós falamos sobre isso, né? Onde muitas pessoas são duras, são secas. E são assim porque uma das razões é porque não desenvolve o quebrantamento, a adoração, o jejum, a oração, que são atitudes espirituais que vão umidificando, se nós formos usar as terminologias bíblicas desse texto, né? Todas essas ações espirituais de jejuar, de orar, de adorar, de ler a Bíblia, vai quebrantando o nosso terreno pedregoso e vai permitindo com que a chuva de Deus penetre mais profundo no nosso coração. Então esse terreno não é capaz de reter a planta, primeiro porque ele é seco, diz a Bíblia. E nós lemos isso em Lucas 8, versículo 6, né? Que a semente não prosperou porque não havia umidade. E segundo, porque a raiz não penetrava nesse terreno. Escuta, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. E nós sabemos que as raízes são
é uma parte, né, de uma planta que cresce fora dos nossos olhos. A maioria das plantas que conhecemos tem as suas raízes subterrâneas, né? E elas crescem longe do que os olhos podem ver. Então, eu entendo que pessoas que não têm raízes em si mesmas, né, que não permitem que os ensinamentos, que o conhecimento, que os conselhos, que as correções penetrem profundamente dentro delas, são pessoas que têm muito pouco tempo de meditação. Aquilo que fazemos quando estamos sozinhos, não é? Dentro da meditação, nós temos as orações, porque a oração, de uma certa forma, é um tempo que eu tiro também para meditar, não é? São pessoas que dedicam pouco tempo para ler a palavra de Deus ou aquilo que edifica. Então, a profundidade das raízes, não é, dos ensinamentos dentro de mim depende muito do quanto tempo eu fico longe dos olhos dos outros, né? Apenas eu e Deus, apenas eu e o conhecimento, ou às vezes apenas eu e eu mesmo, pensando, meditando, para que as raízes sejam profundas. Eu quero, a partir daqui, começar um ensinamento novo para você. Ainda dentro desse terreno, desse segundo terreno, né, que é o terreno das pedras, o terreno pedregoso, que tem uma característica muito específica, né? As raízes não vão profundas, né? Então por isso eles não retêm. Então a primeira terra não ouve, despreza, e tudo que dá a eles pela falta de atenção, pela falta de entendimento, pela falta de fé, tudo que a gente ensina para essas pessoas, tudo é roubado. Eles desprezam, eles não ouvem bem, eles estão ocupados com outras coisas. E esse segundo terreno que não retém, né? É muito complicado isso, porque a Bíblia fala sobre a correção, relacionando a correção dada ao sábio e ao tolo. A Bíblia tem exemplos magníficos, como por exemplo o de Provérbios 26:3, que diz assim que o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e as varas nas costas para o homem sem juízo. Né? Para ensinar o homem sem juízo é preciso uma vara nas suas costas. E por que é preciso de uma vara nas costas de um homem sem juízo? Porque a correção para um homem sem juízo não lhe penetra sem dores. Por isso que muitas pessoas precisam sofrer muito na vida, precisam apanhar muito na vida. Oh, meu Deus, por que muitas pessoas são assim? E muitas pessoas apanham muito na vida para que as raízes de um ensinamento aprofundem 5 centímetros. Pelo contrário, o sábio experimenta de um outro privilégio, ele goza de uma outra realidade. Provérbios 9, 8 e 9, primeiro diz para nós não corrigirmos o zombador, porque o zombador vai te odiar. Mas aí a continuidade do versículo diz que nós podemos repreender o sábio. E sabe o que o sábio faz quando é repreendido? O sábio, sabe como o sábio responde a uma repreensão? Diz Provérbios 9, versículo 8, versículo 9, diz que o sábio, quando é corrigido, ele ainda o amará, ele te amará ainda mais. Que a pessoa sábia, quando é ensinada, é muito bom ensiná-la porque ela se tornará mais sábia. E o justo, quando é ensinado, ele cresce em entendimento. Né? Ou seja, aquilo que é feito no sentido de ensinar e de corrigir uma pessoa sábia tem a capacidade de penetrar profundo no coração. Então, eu quero fechar essa segunda terra deixando essa mensagem para você. Quanto tempo você tem dado através da meditação, da oração, da leitura? Quanto tempo você tem dado para que as raízes de conhecimentos profundos penetrem no seu coração e vai transformando o seu interior? A terceira terra que Jesus menciona, queridos, é a terra dos espinhos. E essa terra tem uma característica também muito específica, como cada uma dessas que nós estamos estudando. Eu quero ler Lucas capítulo 8, versículo 14, que diz assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações,
as riquezas, os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Eu quero pegar esse versículo 14 e dividi-lo em 3 etapas, em 3 assuntos muito específicos, e eu quero trabalhar de trás para frente para que você possa entender o terreno. Então, esse terceiro terreno, que é o terreno dos espinhos, tem uma característica específica, como todos os outros, mas a característica específica desse terreno é a dificuldade de perseverar. Preste atenção, vamos lidar com esse versículo 14 do capítulo 8 de Lucas, com essas 3 etapas, com essas 3 divisões. No final do versículo, nós encontramos o seguinte diagnóstico, né? O seguinte relato desta terra, desse tipo de pessoas, que os frutos dessas pessoas, que essas pessoas produzem, nunca amadurecem. Ou seja, chegam a frutificar. Olha que interessante. Na primeira terra, a semente nem brota, ela é roubada do jeito que é plantada. Na segunda terra, a semente chega a brotar, chega a nascer, uma plantinha começa a nascer, mas é seca pelas tentações, pelo calor do sol. Na terceira terra, olha que legal, essa terceira terra, ela consegue não apenas brotar, mas ela consegue dar frutos. Só que tem um problema grave. Esses frutos não amadurecem. De uma certa forma, esses frutos não ficam prontos para serem comidos, para alimentar o faminto. Esses frutos não chegam ao objetivo, eles não chegam ao mercado, eles não movimentam as negociações. Vamos pensar um pouco nisso, né? Ele não alimenta o faminto, então ele não cumpre com o propósito. É um caminho também de frustração. Então, e por que esse fruto não chegou ao ponto de maturidade? Porque faltou perseverança. Não é? E tem uma razão aqui específica nesse versículo que fala do porquê que esse fruto não chegou à maturidade. Porque algumas coisas sufocaram. Essa é a segunda parte do versículo. Então a primeira é que nós temos que observar nesse versículo 14 é que, por falta de perseverança, esses frutos, eles nunca chegam à maturidade. E por que nunca chegam à maturidade? Porque alguma coisa, diz a palavra, está sufocando estas verdades. E quando algo sufoca uma verdade dentro de mim, a minha percepção é de que isso é mais forte do que eu, não é? Então, se algo sufoca um ensinamento que eu recebi, é porque aquilo que sufoca é mais importante ou tem mais valor para mim do que o ensinamento que eu recebi. No entanto, Jesus nos ensina em Mateus 22, versículo 37, Jesus relembra um princípio do Antigo Testamento. Ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Eu entendo que quando nosso amor pelo Senhor não está maduro, quando nós não amamos Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de toda a nossa alma, muitas coisas tendem a sufocar o ensino que Ele nos dá. E aí, a terceira parte do versículo, então, é entender o que sufoca. Então, escuta, algo está sufocando a palavra nesse tipo de pessoas, não é? Então, quais são estas forças que sufocam? Depois entender que todo o sufoco, né, esse sufoco que essas coisas exercem sobre nós é porque nós não estamos amando as coisas corretas. E terceiro, entender que o resultado disso é que os nossos frutos nunca serão maduros, nunca seremos o que poderíamos ser. E o que Jesus diz que estava sufocando a palavra nessas pessoas? Irmãos, é muito tremendo entender, porque Jesus, em 3 palavras, ele resume todas as coisas que podem nos sufocar. Em 3 palavras, ele relaciona aquilo que possivelmente está sufocando a mensagem de Deus dentro de você. Ele diz que as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida sufocam a palavra. Olha que legal. Então, vamos entender isso. Quais são as preocupações que você tem vivido nesses dias?
Essas preocupações, elas são capazes de adoecer o seu físico e são capazes também de adoecer o seu espírito. Nós estamos falando de ansiedade. Jesus disse que aquele que se preocupa em excesso é como os pagãos, que não temem ao Senhor, que não conhecem a Deus. A palavra vai dizer, Jesus vai continuar ensinando, para nós não andarmos ansiosos pelas coisas, né? Que nós devemos confiar que o Senhor providenciará tudo o que nós precisamos, né? A roupa que vestimos, a comida que comemos, né? Isso é uma provisão que certamente da parte de Deus virá. E Jesus nos alerta aqui que essas preocupações, elas tendem a matar a semente da fé. Então, se você for observando dentro mesmo de você, né, que quanto mais você se preocupa com as suas coisas, mais você se encontra no centro. Então, pastor, por que preocupar é um grande problema? Porque a preocupação é um resultado ou é uma evidência de que quem está no centro ou no controle da sua vida não é o Senhor. É você quem está assumindo o controle, né? Então, quando nós estamos viajando com a minha família, por exemplo, e eu estou dirigindo, os meus filhos podem dormir atrás, a minha esposa pode dormir ao meu lado, porque sou eu que estou conduzindo o carro, né? Mas se alguém que está atrás de mim ou alguém que está do meu lado não confiar na minha direção, ele não consegue dormir. Ele vai ficar com insônia, ele vai ficar tão cansado quanto quem dirige, né? Ele não vai conseguir descansar, ele não vai conseguir usufruir do privilégio que é ser um passageiro, de poder dormir durante uma viagem, por exemplo, né? Ou se eu e você estivermos viajando de avião, né? E não conseguirmos dormir porque nós estamos preocupados com o piloto, quer dizer, isso de fato não faz sentido. Então, se eu não consigo descansar, é porque eu não confio em quem está dirigindo aquele veículo, aquele meio de transporte. Então, se você está preocupado demais, é porque você está querendo assumir o centro, assumir o controle. E esse controle não é seu. Então, todas as vezes que nós vivemos esse egocentrismo, nós tendemos a matar aquilo que aprendemos da palavra, que nos manda descansar. O segundo agente que sufoca a semente, de acordo com esse texto, eu quero reler aqui para você, no texto que nós acabamos de mencionar, que são as riquezas, né? Porém, as preocupações e as riquezas sufocam essa semente. Algo interessante, irmãos, naquele encontro de Jesus com o jovem rico, não é? Porque o jovem rico chega cheio de semente. Vocês lembram disso? Senhor, não, eu temo a Deus, eu obedeço. Ele cumpria com todos os mandamentos. Mas quando Jesus diz, falta alguma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, né? E dê aos pobres e depois volta e me segue, né? E me siga. E aquele jovem volta muito triste, diz a palavra de Deus, porque ele tinha muitas riquezas. Então, a riqueza ou a procura pelas riquezas precisa ser visto por nós, né? Essa procura precisa ser vista por nós com muita cautela, porque Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo de que em busca de muitas riquezas, muitas pessoas se corromperam. Então eu sempre fico observando as pessoas que trabalham muito e elas talvez têm 1, 2, 3 empregos. E não que seja pecado trabalhar, mas eu tenho muito cuidado com essas pessoas porque eu sei que elas tendem a matar a semente. E de que forma? Primeiro porque elas não vão ter tempo e nem foco para privilegiar o conhecimento. Então, quando você está privilegiando o ganho do dinheiro e não privilegiando o seu aprendizado, a sua sabedoria, o seu tempo com Deus, as ordens, né, dessas coisas ou a desordem das prioridades dessas coisas vai prejudicar os frutos espirituais que poderiam crescer em você. Acredite em mim, irmãos, é muito melhor vivermos como a Bíblia nos ensina. Nós teremos muito mais prosperidade dessa forma. E a terceira, ou o terceiro agente que a Bíblia fala que sufoca a semente dentro de nós são os prazeres dessa vida, né? Os prazeres principalmente da carne, os prazeres do mundo. Provérbios vai dizer também
que quando nós só pensamos em nos divertir, nós somos tidos como tolos, porque o sábio pensa no dia da sua morte. Então, se você está voltado apenas para prazeres momentâneos, prazeres que podem ser pecaminosos e prazeres que às vezes nem parecem tão pecaminosos, mas por colocarmos esses prazeres em primeiro lugar, né, e por não enfatizarmos aquilo que as coisas do espírito, né, então se tornariam como um pecado. Então, o que eu quero dizer para você, domine o seu desejo de adquirir bens, de adquirir riquezas. Domine o seu desejo de prazeres naturais. E também domine as suas preocupações, porque você não está no comando. Não é você que está conduzindo esse veículo, não é você que está conduzindo este barco, não é você que está conduzindo este avião. É o Senhor quem está na direção. Então descanse e não deixe que estas coisas sufoquem você. Lembra de Pedro, quando Pedro estava caminhando, né, sobre as águas e ele estava conseguindo, ele estava de fato, irmãos, andando sobre as águas, mas os ventos e o mar agitado que aponta para as preocupações, quando ele olha para isso, ele afunda, ele mata aquela semente de fé que estava sustentando Pedro sobre as águas, não é? Então eu quero te encorajar, irmãos, tudo que o Senhor tem dito para você através das escrituras sagradas, não é? É uma verdade, você precisa viver nesta verdade. Não deixe que as preocupações, que as riquezas ou que os prazeres deste mundo sufoquem essa semente. E para finalizar essa palavra de hoje, eu quero lembrar da nossa última terra, que diz em Lucas 8, versículo 15. Olha que tremendo. Vamos lembrar, só para que você entenda, a primeira terra tem dificuldades no ouvir. Ela não entende, ela não crê e ela despreza. A segunda terra, que é a terra das pedras, ela tem uma dificuldade em reter. As coisas não são enraizadas, elas não dão tempo, elas não meditam e os ensinamentos não entram profundamente no coração delas. A terceira terra, que é a terra dos espinhos, ela está, como diz a própria parábola, no meio de tantos espinhos, né, de tantas coisas, que vai sufocar, é muita preocupação, é muitos prazeres dessa vida, está muito ligado nessas coisas, é muita desejo por adquirir bens, por riquezas, e isso vai sufocando toda a semente espiritual dessas pessoas. Mas a quarta terra, escute, a que caiu na boa terra, diz a palavra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Se a primeira terra não sabe ouvir, a boa terra sabe ouvir de bom e reto coração. Ela não está desprezando, ela não está deixando de entender, ela está entendendo, ela está crendo. Depois, retém a palavra. Lucas 8, versículo 15, na nova tradução da linguagem de hoje, está dizendo isso. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Então, o segredo da boa terra está em ter tudo aquilo que as demais terras não têm. Saber ouvir, saber reter e saber frutificar com perseverança. O meu desejo para você é que você pegue todos os ensinamentos. Eu falei sobre isso no primeiro domingo, né? Nós devemos ser uma terra que, ao contrário do que acontece naturalmente, devemos procurar pelas boas sementes. Eu sei que elas vão chegar nos nossos cultos, nas nossas células, mas nós podemos procurar as boas sementes, principalmente lendo bons livros. E quando você ler algo, escute, leia com atenção, ouça com atenção, dê tempo meditando naquilo que você está ouvindo, para que isso aprofunde no teu coração. E depois, persevere até que o fruto seja maduro. Um testemunho que eu tenho sobre a perseverança é sobre um princípio que eu li há alguns anos atrás, já talvez uns 3 anos atrás, quando eu li um livro chamado Os 5 Segredos da Riqueza, onde apresenta uma pesquisa, fruto também de um outro livro, que fala que um grande percentual, né, a maioria das pessoas são ótimas para subtrair nas suas finanças. Alguns poucos sabem somar e muito poucos sabem multiplicar nas suas finanças.
Esse livro me fez refletir muitas coisas da minha vida. Eu deixei com que essa semente aprofundasse dentro de mim, né? Eu estou gravando essa mensagem agora às 9 horas da manhã, no domingo, e agora mais cedo eu estava orando, dizendo: Senhor, me ensina o segredo da multiplicação. Eu já parei de subtrair tanto, aprendi a somar e estou buscando de Deus estratégias e entendimento, e buscando também em materiais, estratégias e entendimento para multiplicar as finanças. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou perseverando até que a minha vida, até que os frutos de prosperidade na minha vida seja completo, né? É o que eu quero que também seja completo na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você, para que você seja uma boa terra, uma terra que recebe a mensagem, que não despreza, uma terra que medita e as raízes são profundas, ninguém vai tirar de você tão rapidamente, uma terra que persevera naquilo que você crê até dar o fruto perfeito, né? Pai, em nome de Jesus, eu oro não apenas pelas pessoas que estão me assistindo hoje, eu oro por toda a igreja do Senhor na face da terra, oro pela minha igreja local, Senhor, igreja de Deus aqui no setor Recanto do Bosque, e eu lhe peço no nome de Jesus, para que todos nós, como ovelhas do seu rebanho, sejamos preparados como esta boa terra, que ouve a mensagem de bom coração e de reto coração, Senhor, que retém a palavra, que anota, que medita, que estuda e que frutifica com perseverança, até que todos nós, Senhor, possamos dar frutos, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Eu lhe peço em nome de Jesus, adube a nossa terra e nos abençoe. Amém.